Vamos na sequência. Tirando as risadas aqui do intervalo, pena que você não pode acompanhar o que está por trás das câmeras, tá? Bom, vamos agora para o princípio da moralidade. Conceito de moralidade pública. Bem fácil. Quando eu falo de moralidade, lá no 37 caput da Constituição Federal, eu estou trabalhando com qual moralidade? Moralidade pública, moralidade administrativa. E a primeira pergunta, conceito dela que é igual ao sinônimo ou aos sinônimos. Eu tenho conduta moral do ponto de vista da administração pública, do direito administrativo, é aquela que fala de ética, probidade, decoro, boa-fé objetiva. Então o que eu quero com o agente, com o administrador, é que ele seja honesto, é que ele tenha ética, que ele não seja um larápio, não seja corrupto, não seja um salafrário. É só isso que nós desejamos, nem é tanto, né? E é tão difícil de achar. Mas em todo caso, essa moralidade é a moralidade pública. É a moralidade que se reveste de honestidade, que se reveste de probidade, ética, decoro, boa-fé. Por isso que eu disse a você no início da nossa aula, a primeira aula, a ofensa a um princípio da administração pública, seja ele o princípio da moralidade, gera consequência jurídica? Claro, improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei 8429. Pronto. Então esse é o conceito de moralidade. Vão lhe perguntar os sinônimos. Vamos caminhar mais um pouquinho. Moralidade pública versus moralidade privada ou moralidade comum ou moralidade social. Será que a moralidade da administração, a moralidade pública, é o mesmo conceito da moralidade da vida comum, da moralidade social? Vou lhe dar o exemplo da minha avó, a dona Cecília, com quase 90 anos de idade. Minha avó vive da igreja, né? Eu acho que quando vai se aproximando já da mudança de plano espiritual, quer se resolver, quer dar uma zerada ou abater algum débito lá. E minha avó, estávamos juntos na praia, viu a cena da novela em que nós tivemos o primeiro beijo homoafetivo. Minha avó fica escandalizada e diz, abre aspas, isso é uma pouca vergonha, vão todos para o inferno. E aí eu brinco com ela, falo, quem vai? Vai todo mundo, o câmera, os atores, o diretor, até o escritor. Isso está acabando com a família cristã brasileira. Eu falo, calma, avó, é só uma novela. Calma nada. Isso é o fim do mundo. Eu falo, tá bom, né? Quem sou eu para discutir? E minha avó fica indignada. No outro dia, levo ela até a igreja e lá tem uma moça que entra com uma mini saia que na verdade era um chale disfarçado de mini saia, um lenço, um decote bem decote, né? E falou, ó, animou a missa. E minha avó então fica terrível. Onde já se viu, esse mundo vai acabar mesmo, é o fim dos tempos. E aí nesse contexto eu lhe pergunto, essa moralidade que eu acabei de lhe dizer, um decote muito decote, uma mini saia disfarçada de chale, qualquer das condutas da vida em sociedade, da vida privada, da vida comum, é a moralidade da administração pública? Claro que não. Eu não quero nem saber se o decote é muito decote, se teve beijo homoafetivo, se não teve, como é que foi, não quero saber disso. Eu quero que o administrador seja honesto, seja íntegro, seja probo, seja correto. Por falar nisso, olha aqui. O servidor flagrado praticando ato sexual dentro da repartição pública feriu o princípio da moralidade? Quando eu pergunto isso em sala de aula no presencial, é unânime. Claro, professor. Pensa só. Jefferson, nosso câmera, desculpa por não ter lhe apresentado, perdão pela falta de educação. Jefferson me confessou que o sonho dele era a feiticeira. Mas agora, casada com o Vitor Belfort, vai ficar ruim, né? Vai dar trabalho, melhor deixa. E ele fala, olha, qualquer global, qualquer paniquete me resolve. E eu falei para ele, ele já falou, é isso aí, professor, vamos lá. Foco no exemplo. E Jefferson, apaixonado, amando loucamente, começo de namoro, fica 10 dias longe da mulher amada. E para nós, homens, que estamos longe da mulher amada, é a mesma coisa que quase morte. De repente, a mulher amada vem, adentra a repartição, Jefferson é servidor público, não se contenta, agarra, vão ao chão, entram embaixo da mesa, passeiam pelo Kama Sutra, como quiser. A mesa começa a chacoalhar.
De repente, o chefe da repartição não sabe o que está acontecendo e fala, o que é isso? E eu pergunto, congela a cena, né? Volta para o raciocínio jurídico, Pergunto, Jefferson feriu a moralidade pública? O que tem de gente que fala que feriu? Gente, com todo respeito, fazer amor ou algo que o valha, né? Fazer amor é bonito, ou algo que o valha não faz ninguém mais honesto ou menos honesto. Claro que não feriu a moralidade pública. Aí tem alguém que já fala, então pronto, esculhambou de vez. Não, não é por aí. Ele feriu outros deveres do servidor, mas a moralidade pública não tem nada a ver. Porque ele não foi desonesto, ele só estava com saudade, né? E toda forma de amor deve ser promovida. Mas lembre-se, praticou o ato sexual dentro da repartição pública, beleza. Não deveria, né? Não é o local e você não tem concurso público para isso. Função, fazer amor na repartição. Não existe isso até então, né? Pelo menos até onde eu sei. De qualquer forma, ele fere outros deveres, claro, mas não a moralidade pública. Então, cuidado. A moralidade que nós queremos é honestidade, probidade, ética, decoro, boa-fé objetiva. Boa-fé subjetiva é a minha, é a sua, é a do Jefferson. Eu quero a boa-fé enquanto padrão de sociedade. Boa-fé objetiva. Por isso, já não cai mais tanto, mas não custa saber, qual é o parâmetro de moralidade? O homem público ou a sociedade? Eu tiro essa média de padrão da sociedade, da coletividade, eu vou pensar uma média, ou eu tiro a média, vou lá no Congresso Nacional, falar, eu quero aprender sobre moralidade. Por gentileza, cavalheiros, podem me responder? Não dá, né? Não dá. A moralidade vem da sociedade, é um padrão social. Não é a moralidade do homem público, é a moralidade como padrão social. E ainda, a súmula vinculante número 13 possui alguma limitação em sua aplicação? Você fala, vixe, Barbieri, o que diz a súmula vinculante número 13? A súmula vinculante número 13 fala do nepotismo. E eu quero lhe passar uma dica que você nunca mais vai errar. Se puder fechar bem aqui, ó, tá vendo que eu tenho 13? Aí no seu material, nesse 3, você vai colocar uma bolinha e ele vai sair do 13 e vai virar terceiro. Nesse 13, você coloca uma bolinha, ele deixa de ser 13 e daí você lembra, ele virou terceiro. Por quê? Vem aqui na redação da súmula vinculante número 13, aquela súmula famosa, né, sobre o nepotismo, que inclusive o Supremo Tribunal Federal teve que se manifestar sobre a constitucionalidade de uma resolução do CNJ. Não sei se você recorda desse julgamento. E a súmula número 13, ela basicamente fala que a administração pública não é um cabide de emprego. Ela basicamente fala que o homem público, que a administração, não é ali um cabide para parentes. Então, se você é amigo do rei, não pense que você vai estar na administração somente por isso. Olha lá, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, lembra? Você colocou o terceiro onde era o 13. Inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, eu sou desembargador, o Jefferson é desembargador, eu vou nomear a mulher, a filha do Jefferson, ele nomeia a minha filha. Nós fizemos um nepotismo cruzado. Também não pode. Viola a Constituição Federal. Esse é o texto da súmula vinculante número 13. Há uma questão bem objetiva, só fazer conta, eu lhe digo, se é o terceiro grau de parentesco, quem é que não está nessa relação? Você fala, Barbieri, puxa, não lembro mais das aulas de direito de família. Como é que eu analiso o grau de parentesco? Você tem que ir sempre na pessoa comum. Então pensa só, eu, para o meu pai, nós somos parentes em primeiro grau. Mas eu quero chegar no meu tio, por exemplo. Aí você tem que ir naquele que é comum. Não foi o meu pai, graças a Deus, que deu origem ao meu tio, né? Senão imagina a suruba. Não foi meu pai que deu origem ao meu tio, então eu vou no meu avô. Quando eu subir mais um degrau, eu já estou no segundo grau de parentesco. Eu para com o meu avô, segundo grau. Do meu avô, eu desci para o meu tio. Tá? Fechou o raciocínio? Eu para o meu pai, 1 grau. Meu pai para o meu avô, segundo grau. Desço para o meu tio, terceiro grau.
Então a súmula vinculante ela vai atacar até qual limite de parentesco? Tio e sobrinho. Joia? Terceiro grau. Você fala, professor, e eu e meu irmão? Ótimo, não foi você que deu origem ao seu irmão, graças a Deus, não é? Então é você para o seu pai, para sua mãe, 1 grau. Você para o seu irmão, desceu mais 1, vocês são parentes em 2º grau. Fácil. Então a relação entre sobrinho e tio, ela é atingida, porque é de 3º grau. Agora, se você quer saber o seu grau de parentesco em relação ao seu primo, entre primos, 4º grau. Eu para o meu pai 1 grau, meu pai para o meu avô 2º grau, meu avô para o meu tio 3º grau, do meu tio, que deu origem ao meu primo, 4º grau. Opa! A relação entre primos não é obstacularizada, não é impedida pela súmula vinculante número 13. Fácil, não é? Porque eu estou falando objetivamente de uma análise de grau de parentesco. Então, até tio e sobrinho, a súmula vinculante não permite. Entre primos, 4º grau de parentesco, não tem obstáculo na súmula vinculante. Essa é a posição fácil. A outra é a posição do Supremo Tribunal Federal. A posição do Supremo Tribunal Federal, e eu vou voltar nesse ponto, mas já pode anotar, a posição do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: a súmula vinculante 13, ela não se aplica a agentes políticos. Você fala, ih, Barbieri, quando eu estudo isso, cada autor fala uma coisa, aí eu saio de um livro, leio o outro, ele fala diferente, cada um quer inovar, cada um quer inventar a roda. Pois é, esquece. Quem é, bem rapidinho, agente político? Todos os eleitos, membros do Ministério Público, membros da magistratura, secretários de Estado, ministros de Estado. Estes 5, pode marcar com certeza, são agentes políticos. Tá bom. O que o Supremo disse? O Supremo Tribunal Federal falou o seguinte: a súmula vinculante 13, além de não se aplicar aos primos, porque já é 4º grau de parentesco, conforme você já viu, também não se aplica aos agentes políticos. Então, pera lá. Suponha que a Clara, hoje com 4 anos e 4, 5 meses de vida, já fez 18 anos. Fechou. Cumpriu todos os requisitos. Maravilha. Eu sou governador de estado. Eu sou prefeito do município. A Clara pode ser a minha secretária de estado, ela pode ser secretária da cultura do meu governo, ela pode ser secretária de saúde lá do meu município. Você fala, bom, secretário, ministro de estado, você acabou de anotar, é cargo ocupado por agente político. Pode, porque a súmula vinculante 13 não se aplica a agentes políticos. Então a Dilma tem uma filha. A Dilma pode nomear a sua filha para ser ministra de Estado? Ministra de qualquer coisa? Pode. Secretários e ministros, não tem problema. Secretário em âmbito municipal e estadual, ministro em âmbito federal, sem problema. Agora, cuidado. Então você já sabe, eu posso nomear a minha filha para ser secretária, né, chefe da pasta do meu governo e etc. Mas põe que a Clara cansou. A Clara falou, professor, pai, eu não quero mais ser secretária, não, dá muito trabalho, me dá uma coisa aí que não vou fazer nada. Minha filha fala, me dá um cargo em comissão, qualquer um aí, que ganha bem, tá bom já, eu não vou fazer nada mesmo. Aí ela pode? Se eu sou o chefe do Estado, ela pode ser cargo em comissão no meu governo? Não mais. Porque cargo em comissão não é para agente político. Aí não dá. Então, se o prefeito quer colocar sua mulher, seu filho, todo mundo na administração, pode, desde que seja no topo da administração, na chefia das pastas. Senão, não tem como, tá bom? Entendeu a súmula vinculante 13? Ótimo. Na nossa próxima aula, eu continuo com o nosso edital. Um grande abraço e até lá.